Às vezes, encontramos na Bíblia figuras obscuras que desempenharam papéis significativos na história bíblica, e Naamã se encaixa perfeitamente nessa categoria. Muitos leitores da Bíblia jamais ouviram falar dela, ou, se depararam com seu nome em algum verso, dificilmente o recordam. Naamã foi a esposa do rei Salomão e mãe de seu herdeiro, Roboão. Seu nome é mencionado brevemente na Bíblia, principalmente em referência a seu filho, após ele assumir o trono de Israel. Assim, a história de Naamã na Bíblia permanece em grande parte desconhecida. O significado de seu nome, agradável ou prazeroso, adiciona um toque intrigante. Curiosamente, Naamã é a única entre as muitas esposas de Salomão cujo nome é registrado nas Escrituras, possivelmente devido à sua posição como rainha-mãe. Com Salomão tendo centenas de esposas e concubinas, é intrigante que apenas uma seja mencionada pelo nome na Bíblia. Mas o que tornava Naamã especial? Como era a sua vida ao lado de um homem com tantas outras mulheres? E qual foi sua contribuição real para a história bíblica? Este vídeo explora o que a Bíblia nos diz sobre Naamã e sua importância. Uma informação importante sobre Naamã na Bíblia diz respeito à sua origem. O texto bíblico registra que Naamã era uma mulher amonita. Os amonitas eram um povo que descendia de Ló através de sua filha mais nova e, portanto, eram os ancestrais de Naamã. A Bíblia relata que, quando Ló e suas filhas estavam vivendo em uma caverna após o julgamento divino ser derramado sobre a cidade em que viviam, essas jovens desesperadas, incertas sobre seu futuro, elaboraram um plano que resultou em relações imorais com seu próprio pai. É verdade que essa família passou por uma situação traumática. A esposa de Ló, e portanto a mãe das duas jovens, morreu após falhar em se desligar de sua antiga cidade. O texto bíblico também indica que os genros de Ló morreram quando a cidade foi destruída, a menos que se entenda que Ló tinha outras filhas que permaneceram na cidade alvo do julgamento divino, e esses genros devem ter sido noivos das duas filhas virgens que escaparam com Ló da cidade. Portanto, além de perderem a mãe de uma maneira terrível, é possível que essas mulheres também tenham perdido seus futuros maridos. No entanto, isso obviamente não justifica o ato injustificável quando decidiram estabelecer descendência com seu próprio pai. Parece que as filhas de Ló pensaram que não havia mais ninguém no mundo, o que obviamente não fazia sentido, já que antes de fugir para uma caverna nas montanhas, essa família havia passado por uma pequena cidade que não foi destruída. Na verdade, essas jovens eram incrédulas e não confiaram em Deus nem esperaram por sua provisão. Consequentemente, a partir de seus relacionamentos repreensíveis, nasceram os ancestrais de dois povos que causaram grandes problemas aos filhos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. De fato, esses dois povos irmãos se uniram na época de Moisés para fazer os israelitas pecarem contra Deus, envolvendo-os em suas imoralidades. Os Amonitas se estabeleceram no lado leste do Jordão e frequentemente foram adversários dos israelitas. Além disso, os Amonitas eram muito idólatras. Eles adoravam o terrível deus Milcom, também conhecido como Moloque. A adoração a essa divindade envolvia práticas imorais indescritivelmente e incluía um tipo de ritual que muitos estudiosos acreditam envolver sacrifício humano, especialmente infantil. Portanto, os Amonitas estavam entre os povos com os quais os israelitas não deveriam se misturar. No entanto, Naamã, a esposa de Salomão e mãe de seu herdeiro aparente, pertencia precisamente a esse povo problemático. Portanto, os estudiosos do Antigo Testamento frequentemente falam do casamento de Salomão com Naamã como ilegal. A Bíblia não explica nada sobre a família de Naamã, mas a maioria dos intérpretes presume que ela deve ter sido uma princesa pertencente à casa de Naás. Naás foi um rei amonita que foi derrotado por Saul no início de seu governo sobre Israel, mas depois desenvolveu uma espécie de relacionamento fraternal com Davi, provavelmente durante seu tempo como fugitivo. Alguns até pensam que Naás, que negociou com Davi, não era o mesmo Naás da época de Saul, mas isso é muito improvável. No entanto, Naás teve dois filhos, Ramon e Sobe. Na verdade, um texto grego suplementar do segundo livro de Samuel, capítulo 10, versículo 2, indica que Naamã era filha de Ramon, filho de Naás. No entanto,
considerando que Naás não era hostil a Davi quando tentou consolá-lo após a morte de Naás. Alguns estudiosos consideram que talvez Naamá fosse filha de Sobe, que ao contrário de seu irmão Ramon, era amigável com Davi durante sua fuga no contexto da rebelião de Absalão. Outra questão discutida pelos intérpretes bíblicos diz respeito ao momento do casamento de Salomão com Naamá. O único detalhe no texto bíblico que lança alguma luz sobre isso está relacionado à idade de Roboão quando ele ascendeu ao trono de Israel. Primeiro, a Bíblia diz que Salomão reinou por 40 anos em Jerusalém. Em seguida, o texto bíblico registra que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar no lugar de Salomão. Portanto, se não houver erro de pelo menos um ano nessas datas, então temos informação de que Roboão nasceu antes de Salomão começar a reinar. Consequentemente, isso significa que o casamento de Salomão com Naamá deve ter ocorrido durante o final do reinado de Davi. Portanto, alguns comentaristas acreditam que talvez esse casamento tenha sido arranjado pelo próprio Davi como uma espécie de retribuição pela ajuda que recebeu da casa de Naás. Isso até levanta a forte possibilidade de que Naamá possa ter sido a primeira das 700 esposas de Salomão, mas é impossível ter certeza disso. De qualquer forma, a importância de Naamá na história de Salomão é evidente, já que ela foi a mãe do filho que o sucedeu no governo de Israel. No entanto, determinar que tipo de mulher ela era para Salomão é uma tarefa muito complicada simplesmente porque a Bíblia não fornece nenhuma informação sobre o caráter de Naamá. Alguns comentaristas consideram o significado de seu nome, agradável, como uma indicação de que Naamá pode ter sido uma esposa amorosa e dedicada, mas é fácil ver o quão fraco é esse argumento. Outros relacionam Naamá à Sulamita mencionada na poesia do Cântico dos Cânticos, mas não há absolutamente nenhuma evidência disso. Este é apenas outro argumento infundado. Também há aqueles que afirmam que Naamá pode ter sido uma pessoa justa. De acordo com a literatura rabínica em um tratado lúdico, disse que Deus impediu Moisés de destruir os amonitas porque ele criaria deles uma mulher virtuosa que continuaria a dinastia de Davi sendo mãe do filho de Salomão. No entanto, esse tipo de midrash é basicamente um comentário e não pode ser equiparado à escritura. Alguns descrevem Naamá como uma esposa sábia e muito prudente, como uma mãe exemplar para Roboão, mas a verdade é que nem mesmo sabemos se ela sobreviveu ao nascimento de seu filho. O que a Bíblia realmente diz sobre Naamá é que ela era uma mulher amonita com quem Salomão se casou. No entanto, a Bíblia também diz que as esposas estrangeiras de Salomão, entre as quais estavam mulheres amonitas, foram responsáveis por corromper seu coração e afastá-lo do Senhor, levando-o a abraçar a idolatria. Nesse sentido, o texto bíblico menciona que Salomão até seguiu Moloque e construiu um altar dedicado a ele para agradar suas esposas amonitas. Não podemos saber se Naamá estava entre as mulheres amonitas que se beneficiaram dessa idolatria em Israel. No entanto, mais tarde, seu filho Roboão fez o mal aos olhos do Senhor e propagou uma idolatria abominável em Judá. Para alguns, o comportamento de Roboão pode ser uma indicação de que ele não teve boas referências nem de seu pai Salomão nem de sua mãe. Além disso, muitos intérpretes consideram que Naamá é mencionada negativamente no texto bíblico, já que em todas as menções a ela, fica claro que a mãe do rei que causou a divisão em Israel era uma mulher bonita. Antes disso, sabemos que Ruth, uma mulher moabita e portanto pertencente a um povo tão detestável quanto os amonitas, foi alcançada pela graça de Deus e contada como parte da comunidade da aliança, tornando-se uma ancestral de Salomão. O mesmo poderia ter acontecido com Naamá. Sim, é claro que Naamá poderia ser uma exceção entre as esposas idólatras de Salomão, mas não há como saber. No caso de Ruth, a Bíblia detalha como ela abraçou a fé no Deus de Israel, mas nada é dito sobre Naamá a esse respeito. No entanto, apesar de tudo, Roboão, filho de Naamá, foi incluído na genealogia de Jesus no Novo Testamento, então nada disso jamais esteve fora do controle soberano de Deus, e as fraquezas humanas não foram capazes de frustrar seus atos redentores ao longo da história. Finalmente, também há antigas lendas medievais que se tornaram populares em ramos místicos do judaísmo mencionando, de maneira fantasiosa, o relacionamento entre Salomão e Naamá. Em uma dessas lendas, por exemplo, disse que Salomão teria conhecido Naamá enquanto trabalhava como plebeu para o rei amonita que era pai da menina, e durante esse período como plebeu, Salomão foi enganado por um demônio e perdeu seu trono. No entanto,
Esse tipo de relato não passa de uma lenda e obviamente não merece consideração alguma. Por mais curiosos que sejamos sobre alguns personagens da Bíblia, como Naamã ela mesma, muitas vezes precisamos aprender a ficar em silêncio diante do silêncio bíblico. Se você gostou de saber sobre a história de Naamã na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada. Deixe um like, para que o YouTube divulgue este vídeo para mais pessoas. Escreva seus pensamentos, e também sobre nosso canal bíblico, aqui abaixo nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.